Podemos entristecer o Espírito Santo pela forma como vivemos. Paulo nos adverte a evitar a linguagem imoral, a amargura, a ira, as palavras ásperas, a calúnia e as más atitudes em relação ao próximo. Em vez de agir dessa maneira, devemos ser benignos, compassivos, exatamente como Deus que nos perdoou. Primeira coisa que entristece o Espírito Santo: voltar ao velho homem. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz esse provérbio: verdadeiro, volta o cão ao seu vomito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. 2 Pedro 2, versos 20 ao 22. Aqui, Pedro está falando das pessoas que aprenderam a respeito de Cristo e de como poderiam ser salvas. Entretanto, rejeitaram a verdade e retornaram aos seus pecados. Essas pessoas estão em pior situação do que antes, porque rejeitaram a única forma de deixar o pecado, o único modo de salvação. Como alguém que está afundando em areia movediça e se recusa a agarrar a corda que alguém lhe oferece. A pessoa que se afasta de Cristo rejeita o único meio de escapar da eterna condenação. Segunda coisa que entristece o Espírito Santo: a mentira. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com seus feitos. Colossenses 3, verso 9. Mentir uns aos outros rompe a unidade e destrói a confiança. A mentira destrói os relacionamentos e pode levar a um sério conflito em uma igreja ou família. Então, não exagere as estatísticas, não espalhe boatos ou fofocas, nem diga algo a fim de aumentar a sua própria imagem. Comprometa-se a dizer a verdade. Terceira coisa: alimentar-se de raiva. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, versos 26 e 27. A Bíblia não diz que não devemos sentir ira, mas insiste que é importante controlar adequadamente essa manifestação de desagrado. Se declarada de modo impensável, a ira pode ofender os outros e destruir relacionamentos. Se a ira permanecer em nosso interior, poderá nos deixar amargurados, nos prejudicar. Paulo diz que devemos nos controlar imediatamente, de forma a construir relacionamentos e não destruí-los. Mas se alimentarmos a nossa ira, estaremos dando a Satanás a oportunidade de nos dividir. Será que nesse momento você está irado com alguém? O que você pode fazer para resolver essa discórdia? Não deixe que o dia termine antes de começar a agir para reparar seu relacionamento. Quarta coisa: palavras torpes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Efésios 4, verso 29. Podemos entristecer o Espírito Santo pela forma como vivemos. Paulo nos adverte a evitar linguagem imoral, a amargura, a ira, as palavras ásperas, a calúnia e as más atitudes em relação ao próximo. Em vez de agir dessa maneira, devemos ser benignos e compassivos, exatamente como Deus que nos perdoou. Quinto, zombarias, tolices, ofensa que gera mágoa. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças. Efésios 5, verso 4. Histórias obscenas e piadas grosseiras são tão comuns que muitas vezes são aceitas naturalmente. Entretanto,
Paulo avisa que a linguagem própria não deve ter lugar na conversação dos cristãos, porque não reflete a presença de Deus em nós. Como podemos louvar a Deus e lembrar aos outros a sua bondade quando nossas palavras são tão vulgares? E sexto, vingança e rancor. Há um ditado assim: ame o seu próximo e odeie seus inimigos. Mateus 5, verso 43. Ao ensinar a não retaliar os inimigos, Jesus nos impede de procurar fazer justiça com as próprias mãos. Amando e orando por nossos adversários, podemos vencer o mal com o bem. Os fariseus interpretavam de forma diferente os textos em Levítico 19, verso 18. Eles criam que deviam amar somente aqueles que os amavam e odiar seus inimigos. Mas Jesus disse que devemos amar nossos inimigos. Se você os amar e tratá-los bem, demonstrará que Jesus verdadeiramente é o Senhor de sua vida. Isto só é possível àqueles que se entregam completamente a Deus, porque só Ele pode livrar-nos de nosso egoísmo natural. Devemos confiar no Espírito Santo, que nos ajuda a demonstrar amor para com quem não amamos. E por fim, a sétima coisa que entristece o Espírito Santo: amar o mundo e suas cobiças. Deixe de amar este mundo mau e tudo o que ele lhes oferece, pois quando vocês amam essas coisas, mostram que realmente não amam o Pai. Porque todas essas coisas mundanas, os maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos, a ambição pelas coisas desta vida não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. 1 João 2, versos 15 e 16. Algumas pessoas pensam que o mundanismo está limitado ao comportamento exterior. As pessoas com quem nos associamos, os lugares que frequentamos, as atividades que apreciamos. O mundanismo é também interior, porque começa no coração e é caracterizado por três atitudes. Primeiro, a cobiça pelo prazer físico, preocupação com a satisfação dos desejos físicos. Segundo, a cobiça por tudo que vemos, almejar e acumular coisas curvando-se ao Deus do materialismo. E terceiro, o orgulho por nossas posses, obsessão pela condição, posição ou por ser importante. Quando a serpente tentou Eva, tentou-a nesses aspectos. Semelhantemente, quando o diabo tentou Jesus no deserto, essas foram suas três áreas de ataque. Em contraste, Deus estimula o autocontrole, o espírito de generosidade e o compromisso de servir com humildade. Deus te abençoe em Cristo Jesus.